Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Estamos aqui para responder os seus questionamentos, para ajudar você com as suas dúvidas teológicas, e você pode encaminhar sua pergunta para nós, assim como fez o André. O André tem uma pergunta muito interessante sobre a questão dos pecados. O ser humano pode perdoar pecado? Enfim, vamos ver essa pergunta aí, e aí a gente vai trabalhar na resposta dela. Olá, pastor Eleazar, tudo bem? Meu nome é André, eu sou da cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Frequento a Igreja do Brasil Novo aqui dessa cidade e acompanho o seu canal já faz algum tempo e gosto muito do conteúdo que é postado todas as semanas ali. E eu tenho uma dúvida com relação a uma autorização ou uma palavra que Jesus disse aos seus discípulos após a sua ressurreição, no momento que ele aparece para eles ali no momento que eles estão reunidos. Está em João capítulo 20, verso 21 a 23, que diz o seguinte: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. Estaria o Senhor Jesus nesse texto autorizando os seus discípulos e também os seus seguidores a perdoar os pecados? Porque nós temos acreditado e dito que somente Deus pode perdoar pecados, mas esse texto ele fica meio confuso. Então o que esse texto está querendo realmente dizer? Jesus está dando essa autorização para os seus discípulos perdoar pecados nesse texto? Se não, o que isso significa? Responde aí para mim, responde para as pessoas que assistem ou acompanham o seu canal. E tira essa dúvida da gente aí. Fala sério, pastor. Muito obrigado, André, por sua pergunta. Realmente uma pergunta bem interessante. Vamos ver novamente o texto, João, capítulo 20, 21 a 23. Nós vamos ler aqui João, capítulo 20. Os versos 21 a 23 dizem assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Bom, esta é uma passagem muitíssimo utilizada, por exemplo, pela Igreja Católica para argumentar que os padres eles teriam essa prerrogativa de perdoar pecados. Você vai lá, se confessa ao padre e ele então vai lhe perdoar, vai lhe absolver, em face justamente desta passagem. E aí a gente vai fazer uma análise para ver se de fato é isso que o texto quer dizer ou se essa passagem está sendo mal interpretada. Bom, nós cristãos evangélicos não acreditamos que a prerrogativa de perdoar os pecados consiste no pastor ou no padre ou quem quer que seja. E eu não estou falando aqui da ofensa particular. Por exemplo, se você ofender o seu irmão, você deve pedir perdão primeiro ao seu irmão, não é? E aí, assim, independe se ele vai lhe perdoar ou não, você agora vai a Deus. Lembra que a palavra de Deus diz, se você tiver alguma questão contra o seu irmão e você for lá oferecer sua oferta, não adianta você chegar lá para oferecer sua oferta com uma dívida, né? Vamos dizer assim, uma ofensa em aberto com o seu irmão. A Bíblia diz, primeiro vai a ele, reconcilia-te com teu irmão, depois volta e oferece a tua oferta. Eu não estou falando desse tipo de perdão, que eu machuco alguém, eu vou lá, peço perdão. A pessoa me machucou, ela pede perdão, e aí eu posso oferecer ou não, ok? Você pede perdão à pessoa, ela pode te dar o perdão ou não, mas assim, você já pediu perdão. Agora você vai a Deus, e aí Deus vai te perdoar. Agora não adianta você ofender seu irmão e ir direto para Deus e dizer, Senhor, me perdoe. Por quê? Porque você está pulando a etapa, você deve primeiro se reconciliar com seu irmão. Mas não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando dessa segunda etapa, o fato de você ir a Deus. Não, você não precisa mais ir a Deus porque você já pediu perdão lá para o padre e o padre já te perdoou, está tudo resolvido. Não funciona assim, você vai a Deus. Não, você não precisa mais pedir perdão que você já falou com o pastor disse que está tudo beleza, está resolvido, ele já apresentou para Deus, porque ele é o seu representante entre você e Deus, é ele. Não funciona assim não. Você vai direto para o advogado, que é Jesus Cristo, tá? E aí você confessa o seu pecado. O que diz a Bíblia? Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Vamos ler essa passagem, uma passagem muito bonita que está na primeira carta de João. E aí a gente vai ver que não existe intermediários, tá? Não existem intermediários. Em 1 João capítulo 2, capítulo 1, verso 9, 10, e aí já entra no capítulo 2, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Não diz assim: se eu confessar o meu pecado ao pastor, se eu confessar o meu pecado ao padre, tá? Verso 2: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, você vai a ele, ao advogado. Você não vai para o pastor nem para o padre, a não ser que você tenha ofendido o pastor. Aí você pede perdão ao pastor, depois você pede perdão a Deus, tá? Mas o perdão divino, o perdão do pecado, não é o perdão da ofensa. Né? Eu ofendi meu irmão. Acho que vocês já entenderam, né? Eu ofendi meu irmão, vou lá, me reconcilio com ele. Mas ele não tem o poder de me limpar do meu pecado. O meu pecado está em aberto, eu já me reconciliei com meu irmão, mas eu preciso pedir perdão a quem pode me perdoar, Deus. E aí eu vou a ele, eu não vou ao pastor, eu não vou ao padre, ok? Mas como entender, pastor, a passagem de João 20 e o verso 23? Eu vou ler o comentário bíblico, que eu gosto muito, vocês já sabem, e ele é bem ao ponto neste verso. Diz assim: Jesus fala aqui aos seus discípulos como representantes de sua igreja na terra, a quem ele confiou a responsabilidade de cuidar dos interesses e das necessidades espirituais das pessoas. Então nós estamos aqui trabalhando não no aspecto individual, mas coletivo. Por isso, disse-lhes a eles, soprou sobre eles o Espírito. Não foi uma coisa individual, mas Jesus está trabalhando no coletivo. E observe o que diz mais. Jesus já havia explicado a eles amplamente como tratar os membros errantes. Primeiro, pessoalmente, conforme Mateus 18, e depois com a autoridade da igreja, os versos 16 até o verso 20. Após a ressurreição, ele reitera as instruções dadas na ocasião anterior. A igreja deve trabalhar fielmente para a restauração de seus membros errantes, incentivando-os a se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Quando há evidência de que a pessoa está em paz com Deus, a igreja deve aceitar o arrependimento como genuíno e liberar o errante das acusações feitas contra ele, ou seja, remir os seus pecados e recebê-lo de volta à comunhão plena. Não é quando acontece do indivíduo errante ser disciplinado ou removido da igreja, e quando a pessoa dá claras demonstrações de arrependimento, a igreja o aceita de volta. Então, por exemplo, o indivíduo foi lá e cometeu adultério, né? Largou a mulher dele, teve um caso com outra mulher, mas se arrependeu, né? A mulher o perdoou, por exemplo, ele retorna e diz: olha, eu quero ser aceito novamente. Como ele fez aquilo, a igreja tem que tomar uma postura. Porque senão vira a casa da mãe Joana. Desculpa, é apenas uma expressão, tá, gente? Eu não sei se é comum em todo lugar no Brasil. Às vezes a gente usa um ditado popular da nossa terra, mas assim, virou um lugar comum. A igreja tem que ter ordem e decência. E a gente vai ver lá na carta aos Coríntios que Paulo, inclusive, trabalha uma questão parecida com essa. Um camarada que estava tendo caso com a madrasta. Paulo diz: a igreja tem que remover. A igreja não estava querendo remover. Aí Paulo diz: tem que remover sim. Né? Então, o indivíduo ele precisa ser disciplinado. Mas é porque a igreja tem a prerrogativa de perdoar pecados. Veja, no coletivo, a igreja é como o corpo de Cristo. Não é o pastor que vai resolver. Não é um indivíduo. É no coletivo, a representação do corpo de Cristo na terra. Efésios deixa claro que a igreja é o corpo místico de Cristo. Tá? Então vamos continuar aqui. Tal remissão de pecados é ratificada no céu. Na verdade, Deus já aceitou e perdoou ao arrependido. Então veja, olha como é claro. Na realidade, na verdade, Deus já aceitou e perdoou o arrependido, conforme Lucas 15, de 1 a 7. As Escrituras ensinam explicitamente, no entanto, que o arrependimento do pecado e a confissão devem se dirigir ao trono da graça do céu, conforme 1 João capítulo 1 e o verso 9 que eu li com vocês, não é?
e que a libertação do pecado só vem pelos méritos de Jesus e de sua mediação, conforme 1 João 2, verso 1, que eu li também. Deus nunca delegou essas prerrogativas aos falíveis mortais. Então preste bem atenção. Essa prerrogativa de perdoar pecados, Deus nunca delegou essa prerrogativa aos falíveis mortais, pois eles mesmos, eles próprios, se encontram frequentemente necessitados da misericórdia e da graça de Deus, ainda que sejam os líderes designados da igreja. Então veja, o pastor também erra, e a gente também pede perdão a Deus, e Deus nos perdoa. Agora, pastor, então, o senhor estava falando da igreja e da disciplina, então, se todo mundo erra, então por que não disciplina todo mundo da igreja? Essa é uma outra questão e é um outro assunto que a gente pode até abordar eventualmente, mas eu vou tentar de maneira rápida. A igreja ela não pratica a disciplina com base no pecado da pessoa, mas na repercussão que ele toma, na abrangência que ele toma. Por exemplo, um indivíduo, por exemplo, ele é um cristão da Assembleia, o Batista, o Adventista, enfim, e ele olhou para uma mulher com intenção impura, não é? Ou então falou alguma coisa, deu a entender, a mulher reclamou com ele, até conversou com o pastor que orientou o casal e tal, que ele não agisse assim, etc. Resolveu a questão, ele pediu perdão, se arrependeu, está tudo resolvido. Não precisou ir para a igreja, fazer uma remoção e etc. Mas veja, Jesus disse que só olhar para uma mulher com intenção impura já é adultério, já é o pecado do 7º mandamento. Mas não foi removido por isso, não foi disciplinado por isso, porque foi uma coisa que não teve. Agora imagine que o indivíduo ele foi lá e teve um caso com uma outra mulher e tornou-se público. Causou um escândalo, foi uma abrangência maior, aí o indivíduo ele vai ser removido da igreja, vai ser disciplinado. Então é a abrangência que isso toma. É porque a igreja é feita de santos que pode determinar quem é e quem não é? Veja, por mais que a igreja seja composta de pecadores, ela, como o corpo de Cristo, está na autoridade dada por Cristo aqui em João para agir e disciplinar, repreender aqueles errantes. Não quer dizer que aqueles próprios que, por exemplo, julgaram a situação de um adúltero, por exemplo, não estejam passíveis de serem disciplinados também. Se errarem, a igreja assim agirá com todos. Não é porque precisa ser santo para poder aplicar a disciplina. Não. Ok? Ficou claro isso daí? Então veja, o texto de João é um texto claro. Ele não está fazendo menção de que o indivíduo, o servo de Deus, ele está na posição de ir lá e perdoar ou não perdoar pecado. Ele vai reter ou não reter o perdão de alguém. Ok? Não é assim. Mas o texto está trabalhando na coletividade, uma representação da igreja. Jesus está falando ali para os seus discípulos na função de líderes da igreja. Ele não está trabalhando o aspecto individual. Portanto, a igreja reunida, os líderes da igreja reunidos, podem sim aplicar uma medida disciplinar, enfim, quando a pessoa erra, ou ela, dando provas de arrependimento, oferecer o perdão e o retorno ao seio da igreja normalmente. É disso que o texto está falando. Não é nenhum tipo de abertura para qualquer líder religioso colocar-se na posição de Deus e ficar oferecendo perdão ou retendo o perdão dos pecados a uma pessoa. Espero ter ajudado. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.